palavra sobre João 15:10. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Eu quero falar o que você faz depois da vitória. O que você faz depois da conquista? Qual que é a sua atitude? Qual que é o seu próximo passo? Depois que você está quando você está diante de uma grande luta, de uma grande batalha, você vence. O que você faz depois? Faz um culto de agradecimento? E aí segue a vida do jeito que você vivia antigamente? O que você faz depois da vitória? Eu vejo e acho muito pertinente nós pensarmos, se nós fôssemos contabilizar quantas pessoas já foi no impacto só por meio dessa igreja, que número que nós daríamos? 100? Só se for por ano, né? 200, 300? Se for 100 por ano, 800 pessoas. Quantas pessoas já conquistaram o favor e a graça de Deus, já tiveram a sua vida abençoada, a sua vida transformada, a sua vida impactada, a sua vida favorecida? Quantas pessoas já obtiveram milagres? Mas no outro dia, na segunda-feira, na terça, na quinta, na sexta, fizeram outras coisas, ou caminharam por outros lugares. Antes de ler o texto bíblico, eu quero orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que o Senhor traga revelação à Tua palavra nesta hora, ao coração da Tua igreja presente e online. Tome também, ó Pai, a vida do Teu servo, pastor Hilton da Silveira. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor toque no corpo físico dele agora, Pai, colando todo o osso, tirando toda a dor muscular, ó Pai, trazendo uma restauração, um renovo sobre a vida dele. Nós declaramos cura, declaramos sobre a vida dele poder de Deus, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Toda dor o Senhor tomou sobre si. Que essa palavra recaia sobre ele nesse momento. Que toda dor seja tirada da vida dele. Toda dor muscular, toda fratura óssea, Pai. Que o Senhor possa colar e restaurar a vida dele. Ó Pai, tome cada um que aqui está. Que possamos ser alcançados segundo o propósito que temos no coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós olhamos para esse texto, olha o que diz a palavra do Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Observe que há uma condição: se guardardes os mandamentos. A palavra mandamento também se define como princípios, a qual é diferente de lei. Lei é uma coisa, ordenâncias, princípios são outras. Então, se guardardes os meus princípios, os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos, os princípios de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando eu olho para este texto, eu observo que a maldição e a bênção estão atreladas na palavra obediência aos princípios. Eu estou sofrendo de maldição, estão me perseguindo, papapá. Quando você vai apurar, muitos desses estão quebrando princípios. Eu estou passando pelo deserto. Existem 2 tipos de deserto: o deserto que você entra e o deserto que Deus te coloca. Existem muitas pessoas entrando no deserto porque quebraram princípios, porque feriram princípios. A caminhada do povo de Deus, de Israel, no deserto era uma caminhada curta, mas porque nessa peregrinação eles foram quebrando princípios, se tornou uma caminhada de 40 anos. Então a sua estadia no deserto está: eu obedeço
o princípio ou eu quebro o princípio. Então a bênção e a maldição estão atreladas à obediência aos princípios. Aqui nós fazemos, ou podemos imaginar, de ter uma vitória, de obter uma vitória, aquilo então que nós fazemos, aquilo que nós conquistamos como vitória, vai definir muita coisa no nosso coração, se nós de fato vamos ter sucesso depois da vitória ou não. Porque muitas pessoas, olha aqui para mim, se contentam com a vitória presente. Eu venci uma enfermidade, orou, jejuou, a igreja clamou e venci uma enfermidade. Tá bom, glória a Deus, aleluia, isso é muito bom, amém? É bom ou não é bom vencer uma enfermidade? Poderoso. E depois? O que você vai fazer depois que você venceu a enfermidade? Então aquilo que acontece, aquilo que nós fazemos depois de sermos vitoriosos, vai determinar o verdadeiro sucesso ou fracasso da nossa vida. Tem muitas pessoas que Deus promove o milagre só para mostrar que o nosso coração nunca teve em Deus, mas sempre teve nas coisas. Porque quando conquista, pronto. Eu lembro, numa igreja que eu participei, uns jovens, a galera jovem, muito animada. Pensa num povo, o pessoal chegava, o culto era 7h30, eles chegavam 4 horas para ensaiar, para tocar. Era um povo muito movido em Deus, uma galera assim top. E eles oravam muito, a galerinha sabe que todo sonho do adolescente é ter um carro, não é mesmo? Agora talvez até mudou, mas antigamente era. E um deles conquistou, eles começaram, que eram rapazes trabalhadores, trabalhavam mesmo, a galerinha era diferenciada no serviço. E eles começaram a conquistar sonhos. Você sabe o que aconteceu? Saíram quase todos da igreja. Porque começaram a conquistar vitórias. Quando a vida estava um pouco difícil, ou até mesmo bem difícil, eles estavam na presença do Senhor. Eram pessoas que voavam em Deus. Mas quando realizou sonhos, a ponto que um bateu o carro na frente da igreja e matou um rapaz, matou uma pessoa, não sei se é rapaz. Estava bêbado. Olha que coisa, na frente da igreja a qual ele tocava, a qual ele era ministro do Senhor. O que você faz depois que você conquistou o seu sonho, depois que você conquistou a sua vitória? Você permanece no amor, você permanece na obediência. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal sempre vão estar diante de nós, por toda a nossa vida. Imagine que aqui desse lado tem a árvore da vida, e desse outro lado tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias você escolhe de qual árvore você vai se alimentar. Todo dia. A escolha é nossa. A escolha não é do seu líder de célula, não é do seu pastor. A escolha não é do seu esposo, da sua esposa. A escolha não é dos seus filhos, dos seus pais. A escolha é sua. O que você faz depois de você ter sucesso, depois de você ter uma conquista, vai determinar a sua vida dali para frente. Cabe você escolher corretamente. Porque nós somos regidos por princípios, e princípios são diferentes de leis, pois elas são imutáveis. Lei se muda, se faz aí um decreto e a lei sofre variações. Agora princípios não, são imutáveis. Uma vez que você obedece o princípio, você conquista a bênção. Uma vez que você quebra o princípio, a maldição é executada sobre a sua vida. Não importa se você é crente ou não. Uma das reclamações do salmista foi assim: Senhor, por que o ímpio tem prosperado? O Senhor fala: olha, não olha para a prosperidade do ímpio, porque dele virá a ruína. Porque se o ímpio obedecer princípio, as coisas vão fluir na vida dele. Porque o princípio não está atrelado se você é temente a Deus ou não. Se você teme a Deus ou não. Se você segue o princípio, as coisas na sua vida fluem. Se você quebra princípio, as coisas na sua vida ruína. Vem a maldição. Agora, quando eu olho para isso, eu vejo que
muitas das vezes, depois que o Senhor nos abençoa, depois que nós conquistamos alguma promessa, vivemos algo glorioso, sempre o Senhor forja o nosso coração. Sempre o Senhor permite que o nosso coração seja forjado. Então Ele sempre vai colocar um princípio para você obedecer ou quebrar. Irmãos, olha, quase sem medo de errar. É difícil uma pessoa que não passa por isso depois de uma conquista. É difícil. Exemplo, Adão. Adão, em Gênesis 2, estava lá, sozinho, trabalhando, cuidando daquilo que Deus mandou, e ele foi dando nome para as coisas, e algo chamou a atenção dele. Ele viu que o cachorro tinha a cadela, ele viu que o boi tinha a vaca. Ele foi vendo que todo animal tinha uma parceira, uma fêmea. Vou repetir, todo animal tinha uma fêmea, um macho e uma fêmea. Nenhum animal tinha dois machos e duas fêmeas se acasalando, mas eram pares. Pois bem, ele chega, então, penso eu que no momento de TSD com Deus, fala, Deus, a coisa aqui parece estar meio desequilibrada, né? Eu estou sentindo falta, bem que ele não sabia o que pedias, né? Mas ele falou, Senhor, preciso de uma parceira. Alguns entenderam, outros vão entender só amanhã na célula. Preciso de uma parceira. E aí Deus fez ele cair num profundo sono e trouxe a ele quem? Eva. Uma vitória, amém? Todo jovem, todo homem, toda mulher que casa é uma vitória, amém? Principalmente nos nossos dias. É algo extraordinário. Não está fácil não, irmãos. A coisa está ficando cada dia mais esquisito. Pois bem, agora que eles tiveram sucesso, eles estão andando debaixo da graça. Eu penso que Adão está rindo todo dia agora, porque ele só via a alegria dos outros, agora ele tem a alegria dele. Ele tem a esposa, a mulher que Deus deu, a varoa, a ponto que Deus fala, essa é carne da sua carne, osso dos seus ossos, disse Adão, por isso chamarei ela de varoa, porque do homem, do varão foi tomado. A alegria desse cara. E eles estavam nus e não se envergonhavam, era festa todo dia, aleluia. Esse homem era feliz. Pois bem, porque era só os dois. Você quer viver um casamento feliz? Viva você e o seu cônjuge, amém? Para de deixar as interferências, a mídia social, a sogra, o sogro, todo mundo dá o pitaco na sua vida. Viva vocês dois. Olha o que a Bíblia diz, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e ambos serão uma só carne, um só. Estão juntos. Pois bem, estão andando agora. Vem o teste, vem a obediência. Agora que você conquistou, Adão, você vai quebrar o princípio ou não? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Chega lá, tá? De boa lá, conversando com a serpente. Tanta gente para conversar logo com cobra, né? Ah, também, vou te falar. Tá lá conversando. Penso eu, na King James, vai dar uma ideia que Adão estava junto, não estava na conversa, mas estava ali ao derredor. E pois bem, Adão e Eva sempre comia da árvore da vida. E as duas estavam no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal ao lado. E aí veio a prova. Satanás pergunta para Eva, Deus falou que não é para você comer. Ela falou assim, né, não podia nem tocar. É que ele não quer que você seja igual a Deus, igual a ele. E ela foi e comeu e deu ao seu marido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ambos morreram espiritualmente. Não passaram no teste. Foram favorecidos. Adão teve o presente de Deus, teve um milagre, mas agora foi reprovado no teste da obediência. Porque Deus disse a Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá. Imagina, você vai comer de tudo, menos disso. E ele foi comer logo aquilo que Deus falou que não era para ele se alimentar. Elias, um dos grandes profetas da antiga aliança. Elias, ele era tão arrojado que ele falou assim, olha, não vai chover 3 anos e meio, não choveu. Ele chegou na casa da viúva e falou assim, olha, vai lá, faça o que eu
um pão para mim, traga água. Aí a viúva foi trazer água, ele falou, não, faz um pão para mim, eu quero comer um pão. Ela falou, ô profeta, eu só tenho um pedacinho, uns gravetos aqui, e um pouquinho de farinha, essa aqui é a última refeição, eu vou comer e morrer. Ele falou, faça primeiro para mim, depois a gente vai se ver. Aquela viúva fez, e eles multiplicaram, o negócio foi tão poderoso que ela enriqueceu e ainda sustentou o profeta. Elias chegou diante do Monte Carmelo e começou a afrontar os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês fazem de manhã um sacrifício a Baal e depois vou fazer um sacrifício a Deus. Aquele que vir e responder o sacrifício, esse nós iremos servir. E os profetas de Baal fizeram um altar, e se cortavam, e se batiam. E aí Elias, num deboche, falava assim, ei, grita mais alto, vai que Baal está dormindo. O cara é sarcástico, né? Tirou uma casquinha dos profetas. Grita mais alto, vai que Baal está no seu repouso. Imagina, se fosse hoje em dia, ele falava assim, ei, manda um WhatsApp, liga para Baal, manda um direct, né? Vai no Instagram, chama, faz alguma coisa, porque o cara não está respondendo vocês não. Depois que acabou aquela palhaçada de Baal, ele quebrou tudo aquilo lá, tirou, construiu um altar para o Senhor, mandou fazer um rego em volta, mandou colocar água, fez um sacrifício, orou por 3 vezes ao Senhor. O Senhor veio com fogo do céu e consumiu, lambeu até a água, levou tudo. E a Bíblia diz que todo mundo se prostrou, se rendeu diante do poder de Deus. Ele pega e mata os 450 profetas de Baal. Aí ele sai de lá, vai para o outro monte, fala para o seu Geazinho, fala, ei, manda falar para Acabe que Deus falou que vai chover. O menino olha assim e fala, ei, calma aí, tem nenhuma nuvem no céu, está aparecendo nos nossos dias aqui em Rondônia. Graças a Deus, hoje não foi assim, né? Graças a Deus, veio chuva. Mas ele olhou e falou, vai lá olhar, vai lá, vai ver. O cara vai lá, olha, não tem nada. Voltou, falou, não tem. Vai de novo, foi 3 vezes. Aí vem o Geazi dele e fala, ei, eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta diz, esse é o sinal que vai chover. E veio chuva depois de 3 anos e meio. Diante de tudo isso, irmãos, eu vou te dizer, que profeta, que profeta. Vem um recado, 1 Reis, capítulo de número 19. A esposa de Acabe, a bendita Jezabel. E Jezabel é um espírito, fala assim comigo, Jezabel é um espírito, não é espírito feminino. Porque um dia eu estava num culto, eu vi que os caras, o pastor falou lá, o pregador, não sei se é pastor, que Jezabel só pegava as irmãs. Pelo amor de Deus, é um espírito. Espírito não fica escolhendo sexo, tá bom? E inclusive espírito não tem sexo. Joia. Então, é um espírito que atua no meio da terra, passeia no meio da terra. Então, Jezabel ali, por ser esposa de Acabe, estava com o espírito de Jezabel. Pois bem, fala assim, ei, manda falar o profeta Elias que eu quero a cabeça dele, numa bandeja. Irmãos, o cara matou 450 profetas de Baal, agora está com medo de Jezabel. E ele foge. Ele entra para uma caverna, ele entra para um limbo, ele entra para um buraco e fica lá. E fica lá. É o teste. Depois de grandes conquistas, o coração dele foi forjado. E aí Deus falou, sai daí, Elias. E ele saiu para fora. Não foi no barulho, não foi no grande vento, mas foi na brisa suave. A voz do Senhor. E o Senhor falou com Elias e sustentou Elias. Os corvos vinham trazer comida para Elias, vinham trazer pão. Tinha água para ele beber, apontando para a ceia. 40 dias ele fala, ei, levanta daí, cara. Você tem que ungir o rei. E você tem que colocar um sucessor. Porque existe ainda profetas na escola de profetas que não se dobraram a Jezabel. Elias passou. Passou. Olhamos para Pedro. Pedro foi um cara fenomenal para mim. Eu falo que é um dos caras que eu admiro como discípulo de Jesus. Mas lá em Mateus capítulo 16, no versículo 16, Jesus está falando assim, ó galera, fala para mim aí, quem que é que o povo está falando que eu sou? Quem sou eu? Aí uns estão falando que eu sou Jeremias, outros Elias, outros profetas. Pedro, olha o que Pedro diz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Que resposta!
O próprio Jesus fala assim: Pedro, isso não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas foi o próprio Deus que trouxe essa revelação no seu coração. Eu penso que Pedro, naquela hora, estufou o peitão dele assim para fora, olhou para os demais assim e falou: seus... vocês não sabem de nada, rapaz. Aqui, ó, intimidade direto com o céu. Aqui está conectado com o papai. Porque eu conheço Pedro. Pedro é, assim, cara, a personalidade dele é fantástica. Uma grande palavra, uma grande resposta, uma grande pregação, um grande aconselhamento, uma grande revelação Pedro deu. Olha o que Pedro faz em seguida. Rodou para lá, rodou para cá. Versículo 22. Jesus, depois que Pedro dá essa revelação, Jesus falou assim: agora eu vou ensinar vocês. Eu vou morrer na cruz, vou ser crucificado, vou salvar vocês. Pedro chama Jesus no secreto. Irmão, você está pensando o quê? Pedro chamou Jesus no gabinete, cara. Falou assim: vem cá, o senhor não está entendendo que eu tenho a revelação, né? O senhor se ligou que eu tenho intimidade com o Pai? Então ouve só, Jesus. Pedro, chamando à parte, começou a... Você tem ideia que Pedro está reprovando Jesus, irmãos? Será se o cara subiu para a cabeça? Não olha para o lado, não. Você já viu alguém assim? Não pode deixar Deus usar um pouquinho, que parece que vira um semideus. O que aconteceu com Pedro? Subiu para a cabeça do cara. Ele chamou Jesus no canto e falou: vem cá, o senhor não está entendendo, não. Começou a reprovar o que Jesus estava dizendo. É cara de pau. Olha o que ele diz mais, dizendo, volta só um pouquinho, irmã, só um pouquinho, isso. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro foi usado por quem? Por Deus aquela hora. Agora olha o que Jesus fala para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. O cara se ligou nas duas estações rapidinho. Saiu de um Wi-Fi e caiu no outro. Parece telefone, meu telefone. O meu telefone vai andando aqui na cidade, pega um monte de sinal, né? Eu vou pegando Wi-Fi de um de outro. Ele saiu de uma estação e foi para outra. Ele estava ligado na rádio do céu, na estação do céu, no Wi-Fi do céu. Agora foi para o Wi-Fi do capiroto. Arreda de mim, Satanás. Não passou. Você viu? Ele teve uma grande palavra, mas na hora do teste, foi reprovado. Não adianta nós termos muito conhecimento, se na hora que nós somos provados, a hora que o nosso coração é forjado, nós não usamos o conhecimento para ser aprovado. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite. Tem muita gente que conhece muito de Bíblia, conhece muito de muitas coisas, mas na hora que o seu coração é forjado, reprova, não passa. Muitas vezes a vitória são grandes e ela nos ofusca. Somos tão favorecidos que nós nos embriagamos e começamos a quebrar princípios. Porque nós estamos tão embriagados com a vitória, estamos tão felizes com a conquista, que esquecemos dos princípios e passamos por cima deles. Por que isso acontece? Por causa da sensação do poder. Adrenalina que o poder produz, da conquista, nos sentimos empoderados e quebramos princípios. A autossuficiência, agora eu posso, agora eu sou, ou por causa de simplesmente porque abaixou a guarda, né? Já ganhei a guerra, então agora eu posso colocar a minha havaiana e ficar tranquilo. Ou porque não reconhece mais o poder de Deus. Talvez essa é a pior. Por não reconhecer mais o poder de Deus. Alguém já falou, a tendência da grande vitória é se prender ao passado. Muitos que têm grandes vitórias ficam no saudosismo. Mas era tão bom quando nós comia pão com alho, aí Deus foi lá e nos libertou. Grandes vitórias, fica atrelado simplesmente ao passado. Também já foi dito que a vitória é mais perigosa do que o fracasso. E quem disse isso? A palavra do Senhor.
Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Mais vale ir à casa em luto do que ir à casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. Eu falo assim, Salomão ele pega pesado, né? Ele fala, olha, é melhor você ir na casa que está tendo um velório do que você ir na casa que está tendo festa. Por quê? Porque todos nós um dia passaremos por aquilo lá. Ah, pastor, mas eu não quero nem pensar nisso. Você pode não querer pensar, mas que você vai passar, vai. Essa é a realidade. De Salomão para cá, todos passaram, exceto Jesus. Deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Você está vendo? A vitória é mais perigosa do que o fracasso, porque o fracasso nos faz refletir. Em tempos que nós erramos ou fracassamos, nós paramos para refletir, ou deveríamos fazer isso. É tempo de nós reconstruirmos, de nós nos humilharmos e crescermos naquilo que erramos, de consertar. Agora, se você vive apenas embriagado pelo sucesso, pelas grandes conquistas, você tem uma grande chance de errar, e errar feio. Eu tenho um outro exemplo, que é o povo de Israel. O povo de Israel, ele saiu do Egito. Pensa assim comigo. Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. A mulher é estéril. Ele vai ter Isaque, filho da promessa. Isaque, por sua vez, também tem uma mulher estéril. Ele ora e Deus dá 2 filhos. Abraão e Esaú. Jacó e Esaú, perdão. Isaque ora a Deus e Deus dá 2 filhos. Jacó e Esaú. Jacó, por sua vez, tem 12 filhos, a qual um deles, o penúltimo, chama José, o filho da mulher a quem ele amava, de Raquel. José, por sua vez, tem um sonho, a qual os irmãos dele vendem ele sofre tudo aquilo lá, mas num período de 20 anos, ele conquista um grande sucesso, mas ele aprendeu a servir na cisterna, ele aprendeu a viver na cisterna, a servir como escravo, a servir na casa de Potifar, ele aprendeu a servir na prisão. Então ele conseguiu chegar no grande sucesso dele, e quase reprovou, porque na casa de Potifar, ele está lá sendo governador da casa de Potifar. De repente vem a mulher de Potifar. A mulher de Potifar vem e quer ter uma relação com ele, quer ter um caso com ele. Ele fala, posso eu pecar contra o meu Senhor e contra Deus? E sai correndo. Mas olhe, ele quase caiu nas armadilhas. E ele vence aquilo lá, porque ele venceu, ele ganhou um presente. Qual foi o presente dele? Cadeia. É assim. Às vezes você vence a tentação e você está pensando que você vai ser aplaudido, que agora você vai ganhar um prêmio, agora você vai ser promovido, agora as pessoas vão falar, uau, como você é um crente extraordinário, quando na realidade as pessoas jogam você na cadeia. Mas fala assim comigo, nem toda cadeia é mal, porque foi lá que Deus virou a chave na vida de José. Ele está lá, o correria da cadeia. Vem lá o padeiro e o copeiro, ele revela o sonho dos dois, um morre, o outro vive. Aí fala, olha, lembra lá quando você estiver na presença de Faraó. E aí, 2 anos depois, ele é lembrado a Faraó, porque Faraó tem um sonho. E ele chega diante de Faraó, ele revela os sonhos lá, que vem a expressão, sabe aquela expressão popular? Anos de vaca magras e anos de vaca gorda? Já ouviu essa expressão? Nasceu lá no Faraó. E aí, José fala assim, ei, você precisa de alguém para fazer isso, sou eu. Faraó pega ele começa a governar. O povo vai vivendo anos de glória. Troca o Faraó morre, vem outro. Agora um vem começar a escravizar o povo fica por 430 anos escravo no Egito. 430 anos vivendo como escravo. Deus levanta Moisés. Moisés vem agora para libertar o povo. Liberta o povo sai. Grandes milagres, grandes conquistas. Nenhuma das 10 pragas pega o povo de Deus. O povo atravessa o mar a seco. Meu Deus!
E agora eles começam a peregrinar. Uma viagem que era para ser curta foi longa, porque eles começaram a quebrar princípios. Então Deus renova todo aquele povo e entra um povo novo agora na terra prometida, já pela liderança de Josué. Eles vencem a primeira cidade, eles vencem Jericó. Então eles vão para a segunda cidade, que é a segunda cidade chama Ai. Na segunda cidade, eles começaram mais uma vez a quebrar princípios. O que eles fizeram? Eles falaram assim, você pode abrir sua Bíblia comigo em Josué, vamos ler lá? Ou apenas acesse ela aí, Josué, capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel nas coisas contaminadas por Acã, filho de Carmim, filho de Zebedim, filho de Zera, da tribo de Judá, e tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué a Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Even, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo, suba e espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba, olha só, não suba todo o povo, suba uns 2, 3 mil homens, e fira Ai, não fadiguem ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Os caras tinham acabado de vencer Jericó, né? Eles estavam, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles foram para ganhar e saíram perdedores. Por quê? Subestimaram. Eles não se ligaram. Aqui nós precisamos entender que o Senhor nos dá princípios para vencer os inimigos. E esses princípios não vão nos deixar isento de obedecer outros princípios no futuro. Eu separei algumas advertências que nós precisamos ter para depois que nós conquistamos a vitória. Depois que você vence Jericó, depois que você vence a cisterna, depois que você recebe uma palavra, depois que você vence uma enfermidade. Não importa qual a sua vitória, são advertências que todos nós precisamos. Primeira advertência, tenha cuidado com o pecado. Não brinca com o pecado. Muitos pensam assim, agora que eu venci, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Cuidado. Muitos até mesmo têm atitudes de descuido com o inimigo. O inimigo já caiu, o diabo está debaixo dos meus pés, agora eu sou o ungidão, né? A ungidona, sou o tocha. Aí o diabo vem, assopra a tocha, apaga, você cai, fica lá todo destruído. Não brinque com o pecado. Depois da vitória, não brinque com o pecado. A Bíblia fala que Israel deixou de vencer Ai, porque um cara chamado Acã, olha o que Deus disse. Deus falou assim, vai lá, conquista Jericó, destrói tudo, menos Raabe. Raabe é a família poupa. Tá bom. Sabe o que Acã fez? Acã pegou uma capa babilônica, pegou uns negocinhos bonitinhos, falou, rapaz, ninguém vai dar falta disso aqui não, e pegou. Pastor, mas não foi Acã que pecou? Olha o que diz Josué 7:1. Todo Israel se contaminou, todo Israel sofreu, todo Israel padeceu, todo Israel pecou contra o Senhor, prevaricaram os filhos de Israel, porque uma pessoa pecou. Se você se posiciona, olha aqui para mim, mães, esposas, se posicione dentro do seu lar, que toda a sua casa será abençoada. Pais, maridos, se posicione dentro do seu lar, que toda a sua casa será abençoada. Filhos, se posicione dentro da sua casa, que todo o seu lar será abençoado. O inverso também é verdadeiro. Quanto nós prevaricamos, quanto nós pecamos, toda a nossa casa sofre. Quantas histórias nós temos em nossa volta, porque uma pessoa peca, toda a família padece. Muita gente é envolvida, porque um peca. O que aconteceu? Acã pecou, todo Israel sofreu, perdeu para Ai, paísinho pequenininho, uma cidadezinha pequenininha. Por quê?
por causa do pecado. Qual é o princípio? Coloca para mim rapidinho, Gálatas capítulo 5, versículo 8. Gálatas 5, 8. Olha o que diz. Essa persuasão, versículo 9, perdão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está falando, ei, um pouco de pecado estraga toda a massa. O próprio Jesus, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21, os discípulos vão com Jesus para o barco e leva só um pão. E ali acredito que eles começaram a ter uma discussão, alguma coisa. Jesus então começa a ensinar, fala, olha, tome cuidado para que vocês não deixem ser influenciados pelos fermentos dos fariseus. E aí eles falam, mas será que Jesus está falando por causa do pão que a gente esqueceu? Eles trouxeram um pão só para uma galera. Jesus falou, ei, vem cá, vocês não sabem que eu já multipliquei pão e peixes por 2 vezes? Então tome cuidado com o fermento, tome cuidado com o pecado. Eu sei que muitos ficam pensando que pecados que destroem são pecados escandalosos. Todo pecado destrói a sua vida, todo pecado, seja ele qual for. Ele é uma raiz, é uma semente que cai e vai criando raízes. Daqui a pouco sua vida está toda engrufinhada, toda torta por causa do pecado. E você está caído e nem sabe. Segunda advertência que o Senhor tem para nós: depois da vitória, continue dependendo de Deus. Não pense que você é o cara. Muitos, depois da conquista de um sonho, não querem mais depender de Deus, e aí subestimam o inimigo e por isso caem. Qual é o princípio? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Olha o que diz. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vigie. Então, não subestime o inimigo. Não subestime. Se você está de pé, se você está firme, continue dependendo de Deus. Continue firme em Deus, porque a hora que você vacilar, ó, o inimigo vem e te derruba. É um princípio. Terceiro, depois de uma grande vitória, não subestime o seu adversário. Quantas pessoas já perderam porque subestimaram o adversário? Jogo de futebol, a gente vê muito isso, né? A galera vai jogar com um time e fala, ih, aquele time é barrelinha. Chega lá todo pomposo. Eu vi isso esse tempo atrás no futebol dos menininhos ali, no campeonatozinho. O Cruzado entrou na quadra todo barrento, parecia o menino Neymar. Meu Deus, foi uma chinelada que eles tomaram, mas foi bom. Subestimaram o seu adversário. Subestimaram. Então, depois de uma grande vitória, não subestime o seu adversário. A pior tragédia é não perceber o inimigo por causa de uma visão ofuscada da vitória. Sabe a pessoa que teve uma vitória e ela está tão radiante que ela não consegue ver o perigo em sua volta? Ela não consegue ver o adversário se armando? Saul foi ungido a rei. Porque o povo clamou, queremos um rei. Deus foi lá e deu Saul está como rei. Esses dias o irmão Marcos pregou sobre isso aqui, poderosamente, que palavra. E aí ele está lá como rei, primeira batalha dele, venceu os amalequitas. Chega Saul, um homem zarrão, com a sua tropa de Israel, e vence os amalequitas. Mas Deus falou assim, destrói tudo, todo mundo, mata todo mundo, inclusive o rei. Não quero nada de lá. Ele não matou. Trouxe o rei. Sabe para quê? Para colocar uma coleira no rei para andar, marchando com o rei. Como um status de vitória. Começou a ruína de Saul. Desobediência. Subestimou o inimigo. Às vezes o seu inimigo não é aquele que você está lutando, não é aquele que você está batalhando, mas é aquele que está armando contra você. Olha o princípio que Deus tem para nós aqui nessa verdade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resistir-lhe firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos estão cumprindo nas vossas irmandades espalhadas na terra. Em outra tradução, pela terra. Em outra tradução fala assim, olha, resista mediante a fé, porque outros homens espalhados pela terra estão sofrendo igualmente. Então,
Vigie, porque o seu adversário está procurando alguém para devorar. O inimigo não... Porque tem pessoas assim que acham que porque venceu uma batalha, venceu uma luta, o inimigo desistiu. Não vai ter mais luta, acabou. Mentira, filho. Em quarto lugar, depois da vitória, não descanse, porque nós estamos em guerra. Não descanse. A hora do descanso é a hora que o inimigo mais ataca. É a hora que você está lá no celularzinho, né? Aí aparece aquele nudes e você começa a ver. Aparece aquela mensagenzinha, aquela fofoca que você compartilha. A hora que você está descansando é a hora que você está mais fácil de ser abatido. Um princípio bíblico muito forte é de Davi. Davi era para estar na guerra, segundo Samuel, capítulo 11, mas não foi. Todos os reis foram para a guerra, Davi ficou em casa, descansando. Estou cansado, ficar em casa, sem fazer nada. Aí ele foi lá para o terraço, olhou para baixo, viu lá a Betseba tomando banho, falou, Betseba, eu aqui sozinho, bobeira. Manda chamar essa mulher para cá. Era esposa de Urias, do seu general. E ele teve um caso com Betseba. E foi um abismo chamando outro abismo, porque estava em casa descansando. Ah, pastor, estou cansado, não vou para o culto. Não, é a hora que você está mais fácil de ser abatido. É verdade, irmãos. É verdade isso. Davi sofreu, o filho daquele adultério morreu. Ele mandou matar Urias. Foi tragédia. A Bíblia diz que a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Olha que tragédia. Porque ele ficou descansando. Então tome cuidado, depois da vitória, não baixe a guarda. E por fim, depois da vitória seremos tentados em nosso coração. Eu quero terminar dizendo para você que Acã não foi tentado na área sexual. Ele foi tentado no desejo do coração dele. Ele foi tentado na área financeira. Você vai ser tentado no desejo do seu coração. O pecado de Acã foi ligado ao dinheiro. Ele queria ostentar uma aparência que ele não tinha. Ele queria uma capa babilônica, que ele nem da Babilônia era. Ele queria apresentar um status de rico, quando ele não era rico. Eu imagino, irmão, se tivesse dado certo o plano de Acã, ele chegando no meio do povo com a capa babilônica, como que ele ia explicar aquilo lá? De onde você está tirando dinheiro para comprar a capa babilônica? De onde você arrumou? Ah, você sabe. Outro abismo, quebrando outro princípio, é mentira. Se tivesse dado certo, mas não deu. Ele quis ostentar aquilo que não era do feitio dele, não era da personalidade, não era do recurso dele. Olha o princípio bíblico. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? É ali que você vai ser tentado. Tenha certeza disso. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Ali você vai ser forjado. Ali você vai ser tentado. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 10, vai dizer assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, o que fizeram? Desviaram-se da fé. Por cobiçarem, por amarem o dinheiro, se desviaram-se da fé. Agora pensa que o dinheiro pode ser trocado por qualquer coisa. Pode ser trocado por um carro, por uma casa, por uma fazenda, por bois, por uma empresa, por um serviço, por uma pessoa, por amarem mais essas coisas, desviaram-se da fé. Quero te convidar a você se colocar de pé. Coloque um último texto para mim, por favor. 1 Coríntios 10, 13.
Deus, Ele mostra o nosso coração. Agora, eu quero que você entenda o que está escrito ali. Em 1 Coríntios, capítulo 10, eu vou ter que abrir o meu aqui, que ele está pequenininho demais. 1 Coríntios 10, 13, diz assim, nós já lemos o 12. O 12 é assim, pois aquele pois que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Aí o versículo 13 ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não foste humana, mas, olha só, toda tentação que vem sobre você tem um mais, um ponto e uma vírgula, dizendo agora o que Deus vai fazer. Mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então toda tentação que vem sobre a sua vida, Deus não permite que ela seja além das suas forças. Em outras palavras, Deus falando assim, toda tentação que eu permito que chega sobre a sua vida, eu já te dei força para você escapar dela. Eu já te dei estratégia para você sair. Você tem força, você tem sabedoria. Então não vem com essa que você não conseguiu, é porque você não sabia. Para, Deus já te deu o escape. Não é eu que diz, é a Bíblia que diz isso. Mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu sei que Deus tem grandes vitórias para a sua vida. Eu oro para que você viva grandes vitórias sobre a sua vida. Mas eu sei que eu e você, depois de grandes vitórias, seremos provados. Seremos forjados. O nosso coração será forjado. E como que você vai sair do outro lado? Aprovado ou reprovado? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu te louvo pela tua palavra sobre as vidas da tua igreja. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor traga dia após dia a revelação ao coração de cada um deles e delas que aqui estão presente e virtualmente, para que eles possam vencer, sobressair em cima das tentações. Ó Deus, que em nome de Jesus, que os corações de cada um aqui possam estar conectados, voltados ao Senhor. Também, Senhor, que eles não venham se desarmar contra o inimigo, que eles não venham baixar a guarda em tempos de guerra, mas que o Senhor dê a eles sabedoria de combate, sabedoria de guerra, para combater essa luta espiritual que nós vivemos, ó Pai. Assim também nós pedimos que nenhum de nós venhamos subestimar o nosso adversário, mas que possamos ter estratégias para vencer ele dia após dia. Possamos nós dependermos do Senhor e não venhamos cair no pecado, não venhamos nos descuidar e cair no engodo de Satanás. Essa é a minha oração que eu faço em favor da tua igreja, Pai, em nome de Jesus.